Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos corrigir a atividade da aula passada. Bom, tinha dado uma atividade só para vocês acharem seno, cosseno e tangente, ok? Então, de um ângulo de 105 graus, ok? Então, como eu tinha dado a dica da aula passada, 105 graus é 60 mais 45, ok? 105 graus. Então, eu vou usar a fórmula da soma, seno, cosseno e tangente, com a fórmula da soma. Então, vamos primeiro no seno. Seno de 105 é igual a seno... Bom, isso a gente já fez para ocupar menos espaço, tá, gente? Então, ó, seno de 105 é igual a seno de 60 mais 45, tá? Então, a fórmula da soma é cosseno de 60. Então, a gente vem aqui, ó. Então, seno de 60, então é seno do primeiro. Então, seno de 60 vezes cosseno do segundo, 45, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Certo? Aqui, tá bom? Para isso, a gente vai ter que utilizar a tabelinha. Lembram da tabelinha? 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. 1, 2, 3, tudo dentro da raiz dividido por 2. Aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. 3, 2, 1, tudo dentro da raiz dividido por 2. E tangente, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, ok? Esses são os valores que a gente vai utilizar. Não vamos utilizar todos, mas alguns, tá? Então, aqui, vamos lá. Seno de 105, ok? É igual seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 60, meio. Então, seno de 105, raiz de 2, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, os denominadores são iguais, então basta. Pronto, ok? Certo, gente? Perfeito? Vamos agora ao cosseno. Cosseno de 60 mais 45. A fórmula é
cosseno de A, cosseno do primeiro, vezes cosseno do segundo, menos seno do primeiro, vezes seno do segundo. Certo? Isso mesmo. Então, utilizando a fórmula, então cosseno de 105 é igual a cosseno de 60, cosseno de 60 meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, essas contas nós já fizemos bastante, a gente sabe que aqui vai dar 1 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Então, cosseno de 105 deixa tudo dentro de um denominador só, porque são iguais, basta colocar. Ok? Muito bem. Agora a tangente. Tangente da soma. Então eu sei que a tangente de 60 mais 45 é igual a tangente da primeira, do primeiro grau, do primeiro ângulo, mais a tangente do segundo ângulo, dividido 1 menos tangente do primeiro, vezes tangente do segundo. Ok? Então agora, utilizando ali, então eu sei que tangente de 105, que é 60 mais 45, tangente de 60, raiz de 3, mais tangente de 45, raiz de 3, raiz de 2 sobre 2. Opa, desculpa, tangente de 45, 1. 1 menos tangente de 60, raiz de 3, vezes tangente de 45, 1. Muito bem. Aqui, tangente de 105 é igual a raiz de 3 mais 1, embaixo, 1 menos raiz de 3. Ok? Aqui, para a gente deixar, para vocês conseguirem visualizar certinho o que a gente tem que fazer. Vamos lá. Tangente. Aqui eu vou inverter, tá, gente? Para ficar igual o de baixo. Coisa, o conjugado de baixo. Então vai ficar 1 mais raiz de 3. Como é soma, eu posso trocar aqui em cima, sem problema. E 1 menos raiz de 3. Tá? Então tá aqui. Muito bem. Que nem nós fizemos na aula passada, a gente não pode deixar essa raiz aqui embaixo. Então tem que multiplicar pelo seu conjugado. Qual seria o conjugado? São os mesmos números, só que sinal trocado. 1 mais raiz de 3. A mesma coisa
em cima. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Ok? Aqui, se eu fizer a distributiva, ok? Vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Embaixo, se eu fizer a distributiva também, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Vamos terminar aqui. Então vai ficar tangente de 105. Em cima, 1 mais 2 vezes 1 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Mais raiz de 3 ao quadrado eu corto. Ó. Então vai ficar 3. Embaixo, 1 ao quadrado, 1, menos raiz de 3 ao quadrado eu corto. Então vai dar 3. Então eu sei que tangente de 105, aqui ó, 4 mais 2 raiz de 3. Embaixo, menos 2. Ok? Aqui eu vou colocar o 2 em evidência. Eu sei que tangente de 105 é igual a 2, 4 dividido por 2, 2. 2 raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3. Dividido por menos 2. Então, tangente de 105, eu corto aqui, vai ficar menos 2 mais raiz de 3. Então, eu sei que tangente de 105 é igual a menos 2 menos raiz de 3. Ok? A tangente é mais complicadinha mesmo, tá? Tudo bem. Muito bem, agora nós vamos ver arco duplo e arco metade, tá? Fórmulas também. Tudo isso cai em vestibular, tá, terceiro ano? Vocês precisam saber essas fórmulas. Saber como utilizá-las, tá? Quer dizer, pode ser que caia. A gente não sabe o que cai certinho, mas é matéria de vestibular. Então, vamos lá.
Seno de 2 vezes A é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Cosseno de 2 vezes A é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de A. E a tangente de 2 vezes A é igual a 2 vezes tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A, tá? A gente vai utilizar bastante isso aí, tá bom? E lembrando também do ciclo trigonométrico. Então eu vou passar alguns exemplos aqui, tá? Então o primeiro exemplo é o seguinte, ó. Então, imagine assim, que eu tenha que seno de um ângulo qualquer é raiz de 3 sobre 2. Mas aí ele dá o intervalo, ele dá o quadrante. Sabendo que esse ângulo está entre 0 e π sobre 2, que é 90, tá? Agora a gente vai utilizar o π, que nem vocês fizeram, eu pedi no começo do ano, para vocês transformarem todos os ângulos em π radianos, né? Vocês lembram. Calcule, determine. Seno de 2x, cosseno de 2x e tangente de 2x, ok? Então nós vamos fazer aqui. Tabelinha nós vamos deixar, tá? Tudo bem. Então começando. Vamos utilizar essa parte aqui primeiro. Ó. Muito bem. Primeiro dado que eu tenho é isso aqui, ó. Seno de um ângulo é raiz de 3 sobre 2 no primeiro quadrante. Então vamos lembrar aqui. No primeiro quadrante, de 0 a π sobre 2, raiz de 3 sobre 2, o seno é positivo. É isso aqui, ó. Tá? Então, positivo. E é o 60 graus. Ó, tá vendo? Tá? E 60 graus, a gente sabe que é π sobre 3. 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, a gente sabe que o alfa é π sobre 3. Isso é uma informação muito valiosa para o nosso problema. Porque agora a gente acha o resto, tem as fórmulas, ó. Tá certo? Eu não preciso nem calcular o cosseno, eu vou ter que calcular a tangente. Tangente de 60
Então vamos colocar aqui, como agora a gente vai lidar com π, né? Então vamos utilizar aqui, ó. 30 é π sobre 6, 45 é π sobre 4 e 60 π sobre 3. Ok? Muito bem. Então é 60 que a gente está lidando, tá? Então, primeira coisa, vamos achar o seno. Cosseno eu vou precisar assim. Seno de 2 vezes A é igual a 2 vezes seno, só que esse A a gente já sabe que é π sobre 3. Ok? Então nós sabemos que é 2 vezes 60, isso aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, vezes cosseno de 60, meio. Então aqui eu já posso até cortar, ó que bonito, ó. Seno de 2π sobre 3, que vocês já calcularam lá naquele ciclo trigonométrico, tá? Vai ser raiz de 3 sobre 2, tá? Muito bem. Ok. O ciclo trigonométrico eu já vou apagar, porque a gente sabe que é primeiro quadrante e é 60. Se é primeiro quadrante, é 60. Se fosse segundo quadrante, seria de 120. Se fosse terceiro quadrante, aí já não seria, porque ele é positivo. Terceiro e quarto quadrante, o seno é negativo, tá? Bom, agora vamos lá. Cosseno de 2. Tá lá. Então, mas é 2 vezes π sobre 3. Então, eu sei que é 1 menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Porque é seno ao quadrado de A. Seno de A é raiz de 3 ao quadrado, tá bom? Então, cosseno de 2 vezes π sobre 3 é igual a 1 menos 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, eu corto, ó, dá 3. 2 ao quadrado, 4. Então, cosseno de 2π sobre 3, que vocês já calcularam também. 1 menos, aqui eu corto, ó, 3 sobre 2. MMC, 2 menos 3 sobre 2. Tá? Vai ficar menos meio. Bom, ok? Muito bem. Agora, a tangente. Ver se eu consigo fazer aqui, né? Porque a tangente é sempre mais complicadinha. Então, a tangente de 2 vezes π sobre 3 é igual a 2 vezes tangente de 60, raiz de 3, dividido por 1 menos a tangente de 60 ao quadrado. Essa não vai ser, não. 2 vezes raiz de 3, dividido por 1 menos raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, tangente de 2, π sobre 3, que também vocês já calcularam no ciclo trigonométrico, 2 raiz de 3, embaixo, menos 2. Eu corto, menos raiz de 3. Ok? Muito bem. Então, aqui,
dar um exemplo simples, uma atividade bem simples para vocês fazerem, ok? Desse tipo aqui, tá? Beleza? Vou até deixar as fórmulas aqui e colocar a atividade aqui embaixo. Porque é bem simples, do jeito que eu fiz o exemplo, a atividade. Tangente de um ângulo vai dar raiz de 3 sobre 3. Calcule, determine seno de 2 alfa, cosseno de 2 alfa e tangente de 2 alfa. É a mesma coisa, gente. Ok? Tá? Lembrando, se você, por exemplo, aqui não tiver o seno, né, só tiver cosseno, não, mas você vai ter, porque você sabe, não, pode ir, vai estar tranquilo. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, vocês vão fazer ali, tá? Vai dar a mesma coisa. Não é o mesmo resultado, mas é a mesma maneira de fazer. Ok? Tá? Bom estudo para vocês. Não deixem de entregar a atividade.